Bom dia, meus amigos. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e hoje vou fazer umas perguntas que eu gostaria de fazer ao vivo e diretamente ao ainda presidente do STF, Dias Toffoli. A primeira seria: poderia explicar ao povo brasileiro por que você ficou louco de raiva e processou por fake news a revista Cruzoé? Por ela ter informado que você era, na lista de propinas da Odebrecht, o amigo do meu pai? E eu não me conformo com aquilo. A denúncia da Cruzoé fez o ministro Dias Toffoli extremamente desesperado, nervoso, agiu atabalhoadamente e nesse ritmo frenético ele abre um processo contra a revista que comete tantos erros que nem advogado de porta de botequim cometeria. Primeiro, no processo, a relatoria do processo, sem que houvesse um sorteio, como manda a norma do STF, ele passa diretamente para o seu comparsa, o Alexandre de Moraes. Eu falo comparsa porque é o seguinte: o Alexandre de Moraes sabe muito bem que era ilegal isso e aceitou. Aceitou porque ele estava ansioso para entrar e atrapalhar a vida do governo. E está até hoje aí, fazendo em função disso, muita coisa em cima disso. Tá certo? Então eu fiquei abismado, boquiaberto, porque esta mesma revista denunciou o Dias Toffoli várias vezes, antes, durante e depois dessa fake news, que ele recebia 100 mil mensais de um escritório de advocacia, onde trabalhava a esposa dele, e que ele retirava esta quantia depositada na conta dele, no banco dele, individual, e a depositava em outro banco, numa conta conjunta com a esposa dele. Essa jogada é indicativa de coisas não republicanas, não é? Porque você está querendo esconder dinheiro, está lavando dinheiro. Por que você não protestou essa denúncia também? Isso me diz que você aceitou que isso era uma verdade. Eu só posso entender dessa maneira, porque se você tivesse realmente não tivesse feito isso, não tivesse ocorrido, você também deveria ter processado a Cruzoé no meu processo até. Muito bem. O processo enrolou, não é? Nunca se viu um processo tão errado, tão ditatorial, impossível. Já nasceu, é um natimorto esse processo. Por quê? Porque o denunciado, que é o presidente do STF, né, ele coloca o STF para ser o investigador do crime, o julgador do crime, e isso não é possível. Como é que eu denuncio você e, ao denunciar você, você passa a ser o investigador da minha denúncia e o julgador da minha denúncia? Que chances tenho de ganhar essa questão? Eis aí a grande questão, não é isso? Muito bem. Recentemente, Marcelo Odebrecht, numa delação premiada, confirmou que a Cruzoé tinha dito. O que a Cruzoé tinha dito, desculpa, o que a Cruzoé tinha dito, que o Dias Toffoli é de fato o amigo do meu pai, na lista de propinas da Odebrecht. E aí? Tá
o fato comprovado. Ou seja, a Cruzoé não mentiu, não fez fake news. Quem na realidade fez fake news foi o Toffoli, porque ele queria reverter a acusação para a Cruzoé, dizendo que era mentira o que tinha acontecido. Isso é uma acusação, é um crime brutal, um crime de um poderoso contra um mais fraco, e o poderoso usando de todo o seu poder para incriminar o denunciante por ter falado a verdade. Eu não sou advogado e não sei se existe, mas deveria existir uma lei que, nessa exata condição, o senhor Dias Toffoli, ou seja, aquele que fez o processo, querendo distorcer a verdade, fosse imediatamente transformado em réu e julgado, porque o crime dele é muito pior do que seria o da Cruzoé. Ele, com o poder que tem, quis reverter, quis atacar uma empresa pequena, menor, né? Porque ela falou a verdade, e ele querendo impor a mentira dele como se fosse a realidade, a verdade. Isso é um crime, um crime tenebroso. Eu acho que a lei, se não tem algum espaço para isso, deveria ter. Quem faz um abuso desse deve imediatamente se tornar réu e passar a ser julgado. No momento, outra coisa que está me deixando de cabelos em pé, no momento existe na internet vários vídeos do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, aquele deputado que fez brilhante trabalho no Mensalão, foi o responsável pela existência do Mensalão, colocou o Mensalão no ar. Existem na internet vários vídeos dele acusando o Dias Toffoli de ter rabo preso não só com a Odebrecht, mas também com a OAS. E outra coisa, não é só o Dias Toffoli que ele acusa praticamente todo o STF. Debocha, dança, rebola, denunciando o STF. E ninguém faz nada? O Dias Toffoli não vai processá-lo? Processou a Cruzoé por tão pouco. O que o Roberto está dizendo é um escândalo. É um escândalo que deveria, se for verdade o que ele está falando, deveria fechar o STF. O STF deveria ser fechado. E expurgado todos esses ministros que estão ali, os 9, os 11, né? E colocado novos ministros, nomeados novos ministros. Não é possível que uma denúncia desse tipo não seja, o STF não faça nada a respeito disso. E por último, eu gostaria de perguntar a você, Dias Toffoli, o que é que você nos diria que é o seu legado, que é o legado que você deixou para as próximas gerações na sua passagem pelo STF? Será que dá para você dizer para a gente o que é que você acha que fez de bom? Porque o que se vê aí é coisa ruim. Você está sendo passado para a história como o pior presidente do STF, segundo o próprio Roberto Jefferson. E eu acho, se isso for verdade, tudo isso for verdade, o seu legado para o STF é compatível com a sua reprovação nos 2 concursos que você tentou para ser juiz e não conseguiu. Ok? Um abraço. Até a próxima.
Tchau, pessoal.